Bom galera, hoje eu vou falar rapidamente sobre a experiência de Hartor, que foi extremamente essencial para desenvolver o fator humano nas organizações e é uma das principais vertentes na criação da teoria da relação humana na administração moderna. Em 1927, em Chicago, nos Estados Unidos, na fábrica de Hartor, da Western Electric Company, foi dada uma experiência coordenada por esse cara aqui, o psicopatologista e sociólogo Welton Mayo. A experiência tinha por finalidade avaliar a correlação entre iluminação e eficiência dos funcionários e os efeitos das condições de trabalho sobre o funcionário. E posteriormente essa pesquisa se estendeu para estudar fadiga dos funcionários, acidentes no trabalho, rotatividade de pessoal. Essa experiência foi dividida em 4 partes. Vamos analisar a primeira. Nessa primeira fase eles queriam analisar o efeito da iluminação com o rendimento dos funcionários. Foram escolhidos 2 grupos. Esses 2 grupos tinham características idênticas. Porém, o primeiro grupo ele trabalhava sobre formas variadas de intensidade de iluminação, enquanto o segundo grupo trabalhava de forma constante com a iluminação constante. Grupo com intensidade de luz variável e grupo com intensidade de luz constante. Eles compararam os 2 grupos. A conclusão dessa primeira fase é que não tinha correlação direta das variáveis introduzidas nessa experiência. Porém, eles descobriram que havia uma variável diferente, que eles não tinham prestado atenção ainda. E essa nova variável que os pesquisadores descobriram era o fator psicológico. Os funcionários achavam que deviam produzir mais quando a intensidade da luz aumentava ou diminuía. Foi comprovado então que o fator psicológico influencia no fator fisiológico dos funcionários. Ou seja, a eficiência dos funcionários é afetada pela condição psicológica deles. Bem, agora a gente vai para a segunda fase da experiência. Essa segunda fase ocorreu em 1927. Ela foi mais ou menos do mesmo parâmetro da segunda. O primeiro grupo, que foi um grupo experimental, e esse grupo ficava sujeito a mudanças de condições de trabalho a qualquer momento. E paralelo ao grupo experimental, foi criado o grupo de controle, que ficava também numa sala separada, porém eles trabalhavam sobre condições constantes. Nos 2 grupos, o ambiente de trabalho era igual. Além de tudo, eles tinham também um supervisor para controlar e um observador, que permanecia na sala e tentava assegurar o espírito de cooperação entre os funcionários. Nessa segunda fase, nós tivemos 12 períodos distintos. Bom, durante esse período aí, os pesquisadores começaram a fazer diversas alterações nas condições de trabalho. A conclusão dessa segunda fase foi que os funcionários que trabalhavam na sala de teste gostavam de trabalhar na sala de teste porque achavam divertido, saía da rotina. A supervisão na sala era mais branda, dava mais liberdade para eles conversarem entre si e tirava um pouco da ansiedade, da pressão que eles tinham quando trabalhavam sob uma supervisão opressora. Dessa forma, então, criou-se um ambiente de trabalho mais amistoso, mais tranquilo de se trabalhar, um ambiente mais leve. No grupo experimental, criou-se conexões informais, ou seja, as pessoas agora não tinham conexões entre si, o que propiciou o surgimento de uma equipe de trabalho. E essa equipe tinha objetivos em comum, o que ajudava no aumento de produção. Bom, agora vamos falar da terceira fase dessa experiência. Bom, para entender melhor a diferença de atitude entre o grupo experimental e o grupo de controle, os pesquisadores então começaram a fazer diversas entrevistas entre as moças, para observar a relação humana entre elas. Com isso, em 1928, criou-se então um programa de entrevistas dentro da companhia, que tinham como objetivo entrevistar todos os funcionários da companhia e observar o que eles gostavam na companhia, qual era a opinião deles, o que podia mudar, qual era o sentimento deles. Pra você ter uma ideia, entre 1928 e 1930 foram entrevistados mais de 21 mil funcionários. Como resultado dessa terceira fase, os pesquisadores então observaram que existia uma rede informal em que os funcionários se autoprotegiam. E assim, para estudar esse fenômeno, os funcionários foram então para a 4ª fase da experiência. Bem, nessa fase eles usavam de novo um grupo experimental. Porém, havia um observador observando tudo o que os funcionários faziam. O observador conseguiu constatar que havia uma rede informal entre os trabalhadores e que essa rede informal influenciava o comportamento de cada operador dentro daquela sala. Por exemplo, quando o grupo achava que já produzia o suficiente, todos do grupo resolviam diminuir a sua capacidade de produção. E o funcionário que produzisse mais ou menos da quantidade estipulada pelo próprio grupo levava a punição do próprio grupo. Essa 4ª fase permitiu o estudo da organização informal dos funcionários e da organização formal da fábrica. Em 1932, então, a operação de Harton foi suspensa por motivos financeiros.
E a conclusão geral disso tudo é que conexões entre pessoas e os grupos sociais influenciam diretamente no trabalho que vai ser executado. As pessoas não são simples robôs que são programadas para executar uma tarefa. O trabalhador se apoia no grupo, ele age ou reage mediante ao grupo. E a conclusão dessa experiência é que ela proporcionou os princípios básicos das relações humanas nas organizações. Nela a gente pode observar que o nível de produção é resultante do fator integração social. E com isso notou-se que precisava se estudar mais as atitudes e comportamentos das pessoas nas organizações, a fim de entender os grupos informais que esses trabalhadores pertencem para tentar melhorar as condições deles e também aumentar a produção para a empresa.